Olá, aluna, olá, aluno. Sou a professora Karina Seron e essa é a nossa aula número 2 de Design Estratégico e Criativo da disciplina de Ciência da Criatividade. Então, na nossa primeira aula, a gente falou um pouco sobre cocriação, inovação. Tivemos uma convidada especial, a Ana, que contou um pouco para a gente sobre alguns projetos, algumas formas colaborativas de se criar em design, algumas ferramentas também. E nessa aula a gente vai abordar um pouco da nossa unidade 1. Então a gente vai falar um pouco sobre alguns conceitos fundamentais do design, abrangendo princípios estéticos e funcionais. Vamos refletir sobre o pensamento do designer, então explorando estratégias e abordagens que priorizam as necessidades e expectativas do cliente. Investigar algumas tendências atuais no campo do design. O que será que tem sido feito dentro dessa área, né? Pensando no design centrado no usuário, que projetos e inovações têm ocorrido no nosso país, no Brasil. Então, eu trouxe alguns exemplos para a gente discutir aqui. Então, vou comentar, vou mostrar para vocês algumas coisas interessantes e aplicar o pensamento crítico ao design, analisando e avaliando projetos sob diferentes perspectivas para aprimorar a tomada de decisões e integrar os conhecimentos adquiridos para desenvolver projetos de design práticos e contextualizados. Então, eu vou voltar lá no comecinho, né? Na nossa primeira aula, a gente avançou um pouco, a gente falou mais sobre a unidade 3 e 4. E agora eu volto ali na unidade 1 para a gente pensar um pouquinho sobre essa ideia de design, que é amplamente difundida, amplamente, né, interpretada, conhecida. Talvez você, aluna e aluno, né, não seja da área do design especificamente, seja de uma outra área. Como é que você percebe o design? Faça essa reflexão, pense assim, como é que eu entendo o design, o que eu acho que é design, como eu vejo o design. Então, comumente, quando a gente fala nessa palavra design, a gente já vai pensar em estética, beleza, cores, formas, conforto. E essa é uma ideia bem interessante, porque existe um autor que vai falar, né, o Lipovetsky, que é o nome dele, ele vai falar um pouquinho sobre uma ideia de eras estéticas que a gente viveu. Então, a gente viveu primeiro ali uma arte para os deuses, né, lá na pré-história, enquanto a gente criava, a gente que eu falo é ser humano, tá? Não foi a gente na pré-história, mas o homem, né, criou ali algumas artes e coisas voltadas para rituais e coisas assim. Também, quando a gente pensa em Egito, né, uma arte ali para os deuses, pensando numa vida pós-morte. Depois a gente tem uma era que é uma arte mais para aristocracia, quando nós temos ali Renascimento, Barroco, Rococó, esse período em que os artistas, né, pintores, eles criavam para as cortes. Depois a gente vai ter, né, e aí em várias áreas, na moda, né, no produto, em várias áreas do design e da arte, a gente pode pensar assim. E depois a gente vai ter a arte pela arte, no modernismo, em que o artista, ele vai criar, por criar, ele vai se expressar, né, com o advento ali também da fotografia, em que eu não preciso mais pintar retratos, pintar as pessoas, eu posso pintar paisagens, eu posso pintar outras coisas, eu não preciso mais pintar realismo, eu posso pintar o que eu quiser. Então, a professora está um pouco com a garganta um pouco arranhando, em Curitiba, bem frio, então me perdoem aí se eu tossir eventualmente, tomar uma água. Bom, então continuando, então no modernismo essa arte pela arte, essa arte experimental, sem, né, também objetivando o mercado, mas é um momento de muita experiência. E na contemporaneidade, nesse momento que a gente está, a arte para o mercado, que seria a era transestética. Né? Então, Lipovetsky vai falar disso, dessa era transestética, em que palavras como design, a arte, né, artistas, são utilizadas para agregar também um valor a uma profissão, né? Então, ao invés de ser um florista, um artista floral, designer de sobrancelha, uma coisa que nem existe, né? Mas aí eles usam essa palavra designer para
agregar um valor também nesse produto e nesse trabalho. Hair designer, né, que é um cabeleireiro ali. Então, essa palavra é bastante usada. A gente tem vivido um momento, por exemplo, de ambientes instagramáveis. Então, quando eu vou tomar um café, não é só um café, é uma experiência que eu vou viver ali, né? Então, eu vou lá numa cafeteria que ela é toda decorada, essa parte do design de interiores, ela é instagramável, ou seja, ela me pede uma foto. É um espaço que essa cafeteria, ela provoca, né? Essa sensação de eu fotografar, eu registrar, eu criar uma mídia espontânea para esse estabelecimento também, né? Então, isso está muito em tudo. E com as redes sociais, isso aumenta, né? Essa ideia também de performance que a gente tem vivido, que é bem interessante, não tem problema nenhum. Se eu quero fazer uma composição bonita, eu acho legal isso também, né? Tirar uma foto ali, estou estudando, tiro uma foto do meu café. Né? Então, veja, a estética, isso tem estado cada vez mais no nosso dia a dia. E quando a gente pensa, por exemplo, para quem trabalha com arte, com design, com criatividade, a gente tem comumente um senso estético mais apurado, a gente tem um treino do olhar, a gente estuda mais sobre isso, a gente acaba, né, os fundamentos do design. Então, acho que isso tudo faz muito sentido para esse momento que a gente está vivendo agora. Parece confortável olhar para uma imagem que é harmônica, que é bonita. Então, o design sempre está muito associado a isso, né? Às vezes, né, você faz lá uma composição, posta uma foto, alguém fala, nossa, que conceitual, né, de brincadeira, assim, mas isso está muito ligado a essa ideia, né, de um design, de modernismo e de tantas coisas, né, da história do design e da arte. Então, acho legal a gente pensar nisso, começando a aula pensando nisso. Como que essa ideia de transestética aí, do Lipovetsky, essa era transestética, ela está atravessando mesmo esse momento contemporâneo, como a estética está aplicada em tudo, né? No story que eu vou postar, no meu feed do Instagram, no café que eu vou tomar, na roupa que eu vou vestir. E existe também uma outra autora que vai falar também, me esqueci o nome dela aqui, mas o livro, Cristina, não, o livro é Questões de Arte, que me veio agora em mente, tá? A professora vai dando aula e vai vindo referências na minha, acho que é Cristina Costa. Questões de Arte, o livro, procurem aí, Questões de Arte, que ela vai falar sobre as intenções estéticas, né? De quantas intenções estéticas são feitas os nossos dias. Então, quando a gente acorda, a gente já pensa na roupa que vai vestir, no que vai fazer, como vai arrumar o cabelo, a forma como a gente se movimenta, a nossa gestualidade. Então, são todas também intenções estéticas que a gente tem, né? Que a gente vai criando ao longo também da nossa vida. E tudo isso vai criando também um repertório. E o repertório a gente usa para criar outras coisas. Então, quanto mais coisas a gente vê, mais a gente lê, mais a gente estuda, mais análises de imagem a gente faz, mais museus a gente visita. Tudo isso vai criando um grande repertório criativo. Então, quando eu for trabalhar, quando eu for, né, me lançar no mercado, eu vou estar sempre criando a partir das coisas que eu conheço. Por isso que é interessante se expor também a isso, né? A arte, né, ao design, a história, tudo isso é muito importante. Então, tá, vamos lá. Então, como eu comentei, a estética é uma coisa que está muito presente no nosso dia a dia e a gente relaciona muito com design. Mas design não é só isso, né? A gente tem também a ideia de conforto, quando a gente vê um mobiliário confortável, um espaço, a gente tem essa ideia de conforto visual também, de olhar para uma coisa que é harmônica, que a gente considera bonito, legal, né? A ideia de inovação, que design é algo inovador. E o que é inovação? Quando a gente pensa em inovação, às vezes a gente pensa em uma coisa mais futurista, em uma coisa moderna, né? O uso dessa palavra moderno também é bem interessante, porque tudo que está à frente do tempo a gente fala moderno, né? Pode ter várias interpretações também a palavra moderno. Mas geralmente é isso, inovação, você já pensa assim, um carro voando, uma coisa né, bem futurista, assim, então é bem interessante pensar nessa palavra inovação. O que seria inovação, na verdade, né? E aí o design, ele está em vários campos. A gente tem a área do design gráfico, produto, interiores, animação, moda, games, né? E uma série de outras, design de serviços. E aí também, ali eu coloquei, acho que games 2 vezes ali.
né? Uma série de áreas, e quem está atuando na ciência da criatividade pode atuar junto com essas áreas também, né? Trabalhar ali, atuar junto com a área do design. De repente você até já tem alguma formação em design ou pretende ter também, porque são áreas que estão muito ligadas, né? A criatividade, ela está ali intimamente ligada ao design, tem tudo a ver com design. E aí, quando surge essa ideia de design, né, que a gente entende assim como design, então aqui o nosso livro ele vai trazer um pouquinho sobre essa ideia de revolução industrial. Então, antes da revolução industrial, os artefatos eles eram feitos de uma forma mais artesanal, manual, personalizada, né, gerando também um custo mais alto. Então, por exemplo, um calçado, ele era feito todo manualmente, passando por uma série de etapas, e por muito tempo ainda foi assim. A gente tem a cultura, né, dos sapateiros, que criavam os sapatos desde o início, por exemplo, né? Então, tudo isso era muito personalizado, um mobiliário, uma cadeira. Até hoje existem empresas que ainda fazem. Eu trabalhei uma época na Amazote, que é uma empresa de imobiliários do Rio Grande do Sul, e alguns processos, não todos, obviamente, porque é uma empresa, né, uma indústria ali de móveis, mas alguns processos que né, tinham relação ali com detalhes do mobiliário, que tinham um perfil mais clássicos, eles eram ainda feitos manualmente, artesanalmente, por uma pessoa que estava na empresa há anos, que tinha esse conhecimento. E isso é cada vez mais raro, né? Alguém que tem esses conhecimentos manuais antigos, né? Aí de vários séculos, muitas vezes, né? Mas antes era assim, era tudo feito mais manualmente. Depois da Revolução Industrial, a gente tem, então, uma mudança nesses processos e muitas coisas passam a serem feitas por máquinas. Então, o projeto de design, os projetos, eles se adaptam a essas máquinas, eles passam a considerar isso. E aqui é muito interessante, porque daí vem uma ideia de design industrial em seguida, que o livro também aborda, que a gente pode questionar, a gente pode tensionar essa ideia de que tudo que é design é feito industrialmente. Tanto é que depois isso muda, né? A ideia de desenho industrial vira design, porque o desenho industrial não consegue abarcar e abranger tudo. E quando pensamos, por exemplo, na história do design, o que acaba entrando ali como feitos de design? Geralmente, artefatos feitos, né, industrialmente, por homens, por uma única pessoa, sendo que geralmente eram equipes, nem sempre era só um autor e a criação, né? Ah, eu criei isso. Às vezes só desenhou e alguém produziu, né? Mas fica sempre uma ideia de genialidade, de que um homem branco, muitas vezes europeu, norte-americano, criou aquela cadeira, criou aquele, né? E existem muitas mulheres que também criaram, participaram e muitas vezes foram invisibilizadas. Então é legal a gente pensar também nisso. Um outro ponto importante de pensar nessa história, né, do design, do porquê, né, que eu estou tensionando essa ideia de desenho industrial, por exemplo, os artefatos feitos por mulheres, né, as mulheres elas não podiam estudar design, elas não tinham acesso. Vamos pensar ali final do século XIX, começo do século XX, as mulheres não tinham acesso a estudar, a trabalhar numa indústria, elas tinham que ficar em casa, cuidando das crianças, nesse espaço doméstico. E elas produziam muitas peças relacionadas às artes decorativas, ao têxtil, né? Ao tecido, ao bordado, almofadas, cortinas, tapetes. Muitas coisas que com o tempo se perderam, porque foram coisas que são usadas e elas estragam, elas não são vendidas, né? Eram feitas para um uso próprio. E isso cria uma desvalorização também dessas peças, né? Então, quando eu acho que design é só industrial, me escapam ali algumas criações feitas por mulheres dentro desse campo têxtil, até mesmo na Bauhaus, né? Que as mulheres, elas ficavam mais nas oficinas de têxtil, elas eram impedidas de fazer uma arquitetura, de trabalhar com metal, com outros materiais. Algumas mulheres conseguiram isso, mas foram poucas. Então, sempre quando a gente pensar em design, a gente tem que pensar também nesse lado ainda mais artesanal, mais manual, que também existia. E durante ali, né, esse final do século XIX, a gente vai ter também um movimento em resposta à Revolução Industrial, que é o Arts and Crafts, ali, artes e ofícios, que alguns artesãos eles vão se revoltar ali com essa ideia de, né, perder espaço para a indústria e vão começar a tensionar também esse campo, né, mais industrial e criar peças
artesanais, né? Focando nisso, é um movimento que ficou muito conhecido, e é interessante que não foi tão simples, né? Eles fizeram aquilo. Demorou um tempo, teve vários conflitos, só que as peças produzidas, né? A gente tem um dos idealizadores, era o William Morris. As peças produzidas ali na Inglaterra, tá? Esse contexto que eu estou falando, de Revolução Industrial, artes e ofícios ali na Europa, esses produtos feitos pelo movimento Artes e Ofícios eram produtos muito caros, porque eram artesanais, então isso dificultava também a venda desse produto e acabou perdendo espaço para a indústria. E hoje a gente sabe que se a gente for pensar num produto artesanal é muito mais caro, né? Desde aquela época. Exatamente porque é feito por uma pessoa, às vezes todos os processos do início ao fim, é algo também mais personalizado e tudo mais. E tem voltado muito, né? A gente tem visto que isso cresceu nos últimos anos agora, né? Na última década, na valorização desse artesanal novamente. Então é legal pensar nisso, né? Que historicamente ocorreram esses conflitos, pensar onde estavam as mulheres do design. Elas eram impedidas de produzir algumas coisas, por isso elas não estão na história do design, então é legal resgatar essas trajetórias e pensar nesses artefatos também manuais, como peças de design. Então, acho que são coisas interessantes para a gente iniciar a nossa aula e refletir, certo? E aí, depois, então, de desenho industrial, passa a se chamar design. E aí o livro vai falar também um pouco sobre essa ideia de criatividade, que é uma primeira coisa, assim, um primeiro passo para a inovação. E o que é inovação? Então, quando a gente pensa em inovação, a gente precisa pensar, principalmente hoje em dia, em sustentabilidade, por exemplo, né? Eu acho que é uma das coisas principais, né? Um produto, para ele ser inovador, ele tem que ser sustentável, ele tem que ser possível de ser replicado, né? Um projeto possível de ser replicado em outros contextos. Ele tem que ser o mais, assim, útil possível nesse aspecto de eu conseguir aproveitar o máximo dele, né? Então, a gente vai ver alguns exemplos hoje também sobre isso, sobre inovação. E aí que eu trouxe uma imagem para ilustrar um pouquinho, né? Dessa ideia de design, que a gente pensa que é design, e de fato é, tudo isso é design, né? Mas design também são outras coisas. Aqui eu coloquei peças consagradas, conhecidas, mobiliários famosos, a ideia de cor, a ideia de formas, de também essa ideia de a forma segue a função, forma segue a função? Acho que é isso, né? Então, menos é mais, essas frases modernas, né, do modernismo. E observem que a gente usa essas cadeiras até hoje, são cadeiras feitas há 100 anos atrás, algumas aqui, e a gente ainda está usando isso, a gente ainda está, né, utilizando dessas ideias clássicas do design. Por isso que é tão difícil, às vezes, se desvincular disso, né, e pensar o design como design de serviços e outras formas, né. Aqui eu trouxe também um pouquinho dos 4Cs do design. Então, nosso livro vai falar um pouquinho sobre isso, né? A gente tem ali o design, um processo que modula, estimula e controla a criatividade dentro da empresa. Então, como um agente que media a inovação a partir dessas 4 características. Então, ali diz a criatividade, o design exige a criação de algo que não existia antes, e isso é bem questionável também. A professora questionando tudo, mas hoje em dia é difícil criar uma coisa que não existia antes, né? A criatividade como algo que cria uma coisa que não existiu mais, não existe, mas não existe ainda, é um pouco difícil. Então, a gente observa que a criação contemporânea, a criação hoje, ela vem muito de algo que às vezes já existe. Então, eu me aproprio de algo que já existe e crio uma coisa nova. Isso é muito comum também. Eu pego 2 coisas que já existem, eu junto aquilo e crio uma nova coisa, uma nova possibilidade, né? Então, é legal pensar a criatividade assim, como uma conexão de ideias, de coisas que existem, porque criar algo completamente novo, hoje em dia é mais difícil. É possível ainda, mas é mais difícil, né? Mas só para a gente pensar a criatividade como ideias que se ligam ali, que a gente cria uma terceira coisa. Complexidade, né? O design envolve ali tomada de decisões, um cenário em que há muitos parâmetros variáveis, exatamente. Quando eu vou criar algo, um produto, um serviço, eu preciso pensar que nas possibilidades desse uso, nos contextos desse uso, porque nem tudo é linear, nem tudo é completamente
resolvido, né? Então, quando esse serviço, esse produto, ele for para o usuário, como é que isso vai ser, né? Então, é uma coisa complexa. Comprometimento, ó, requer o equilíbrio de várias necessidades, às vezes até conflitantes, como custo, desempenho, estética, facilidade de uso, dentre outras. E aí eu já junto com essa capacidade de escolha, né? O design impõe que se faça escolhas entre muitas soluções possíveis. Esses dois últimos, né, o comprometimento e capacidade de escolha, realmente, né, imagina, o profissional ali, designer, ele tem que lidar com uma série de possibilidades, soluções, ideias. Então, qual vai funcionar? Qual é a ideal? Qual eu vou utilizar? Então, é bem difícil mesmo, né? E para isso existem várias ferramentas, como a dos 6 chapéus, brainstorming, painel semântico, mapa mental, uma série de outras que a gente vai comentar, né? A gente tem ainda 2 aulas, a gente vai comentar mais sobre isso, mas que ajudam também nessa tomada de decisões, né? Nessa escolha mais assertiva das soluções que podem ser mais viáveis e possíveis dentro de um projeto. E aí, pensando no design na indústria, né, que a gente estava falando agora há pouco, né, o design dentro da indústria é algo mais comum. Então, né, o design vai atuar ali, né, visualizar progressos tecnológicos, priorizar a utilização e o fácil manejo de produtos, tornar transparente o contexto da produção, do consumo e da reutilização, promover serviços e a comunicação, mas também, quando necessário, exercer exercer com energia a tarefa de evitar produtos sem sentido. Então, isso aqui voltado para a indústria. Então, é comum a gente pensar nisso, né? Um design voltado para a indústria. E é legal a gente abrir também possibilidade para pensar em outros espaços em que o design atua, como a gente viu também na aula passada, de repente numa ONG, numa instituição. Né? Existem vários outros lugares que o design ele pode atuar. E aí o papel do designer, sempre pensando assim que se eu projeto algo para alguém, não projeto para um outro designer, eu não projeto às vezes para mim, eu projeto para o outro, que é o cliente, o usuário, e aqui é legal a gente pensar, por exemplo, que existem grupos de pessoas, né? Às vezes a gente parte ali de uma ideia de que, por exemplo, até questões antropométricas, assim, né? Todo mundo. Existe uma média de altura de pessoas, existe uma média de peso de pessoas. Todas as pessoas são ouvintes, né? Todas as pessoas. Né? Como é que é? Não, existem pessoas que têm uma limitação ou outra, né? Nem todo mundo. Existem pessoas que são mais altas, né? Existem pessoas que são. Que tem um peso maior. Então, como é que eu vou criar um produto que atenda ao meu usuário, ao meu cliente? Então, eu preciso entender para quem eu estou criando e pensar também nessas pessoas, né? Que sair dessa ideia de pensar só em um padrão de pessoa, pensar na variedade de pessoas também, isso é muito importante. Então, uma capacidade de observar e conseguir fazer conexões, tendo em vista problemas reais, né? Entender também esses problemas, antecipar problemas com base na sensibilidade, na observação, na criatividade, no conhecimento do contexto social, econômico, científico. Isso aqui é bem importante, tá, pessoal? Então, essa ideia de antecipar problemas, né, essa questão de sensibilidade, criatividade, é algo que você constrói com o tempo. Você ganha, lembra que eu comentei, repertório, tanto estético quanto essa sensibilidade. Então, quanto mais eu projeto, mais eu estudo, mais também eu vou ter esse repertório, eu vou ter uma visão diferente, mas eu vou olhar com olhar diferente para as coisas, né? Isso vai estar mais aguçado, esse meu olhar ele vai estar mais aguçado. Então, é bem importante também a gente considerar isso, que isso vem com o tempo, eu vou tendo essa maior expertise, essa sensibilidade, e considerar o contexto ali, ó, social, econômico e científico, atual e anterior de um grupo de pessoas. Então, esse contexto, existe a possibilidade de mudar, de melhorar, de piorar, né? Onde essas pessoas vivem, como elas vivem, quais são as necessidades dela, não as minhas, mas as delas, se eu estou projetando para elas, né? Como a Ana comentou na nossa primeira aula, né? Você ir até lá, você conversar com as pessoas. Então, isso é muito importante, ir além dos fatores estéticos, pensando nesses aspectos mais funcionais. Então, o design, ele vai unir essa funcionalidade com a estética. Não é que a gente vai rejeitar a estética, não precisa ter estética. A gente vai juntar essas duas coisas. Ou precisa só ser bonito? Não, precisa ser funcional. Às vezes é uma cadeira muito bonita, mas ela não funciona.
E às vezes não é a proposta dela funcionar, às vezes é um projeto de design que a gente chama de conceitual, é algo que não vai ser tão utilizado, é mais uma peça decorativa, então a gente tem que pensar também nesses atravessamentos, mas sempre tentando unir essas coisas. E aí, né, o designer precisa entender ali de desenho, projeto, finalidade, porque tudo que a gente constrói dentro do design tem um objetivo final, tem uma finalidade, foi feito para algo, foi feito para alguém, tem um motivo, a gente cria a partir de uma demanda. O processo criativo é assim, a primeira coisa, a primeira fase, se a gente pensar, por exemplo, no Mike Baxter lá, primeira fase, inspiração inicial, é quando eu tenho meu contato com o cliente, a minha inspiração vai vir de um problema, eu vou ter uma demanda para eu, né, resolver, solucionar, ou de uma coisa que eu vi. Ah, eu visitei um lugar, identifiquei lá uma coisa que pode ser interessante, né? De repente eu vou fazer uma aproximação com esse grupo, ou esse grupo vai me procurar, como eu comentei, um cliente, né? Então existe uma finalidade. E essa ideia também de desenho, de saber expressar, é muito importante para a gente criar algo, senão a gente só vai ter ideias, a gente não vai conseguir passar isso adiante, a gente não vai conseguir expressar a nossa ideia. Então é importante ter também o conhecimento técnico ali, né, de um programa, de um software, do desenho, para a gente conseguir se expressar e se comunicar. E aí entra a questão do design centrado no usuário, que vai envolver o cliente no processo. A gente viu o exemplo na aula passada também, valorizando as suas ideias, tanto na pesquisa, então desde o começo, desde que eu estou pesquisando o que eu vou fazer, o que eu pretendo fazer, durante, né, no desenvolvimento, e na prototipagem, que é quando eu já tenho um produto, eu já tenho um serviço, e eu vou testar isso, eu vou ver se isso funciona. Então, de acordo ali com o Garcia, a gente precisa incluir esse usuário em todas essas etapas. Então, é uma forma, o design centrado no usuário é uma espécie de uma abordagem que eu vou aplicar, e em todas as minhas decisões eu vou considerando essa pessoa, esse usuário, né, esse grupo de pessoas para quem eu estou projetando. Eu vou incluir ele em todo o processo. E aqui a gente tem um exemplo, né, de como funciona. Então, a gente tem um primeiro momento ali, planejar o processo de design centrado no usuário, e ali vem, né, como organizar o grupo de pessoas de trabalho, o grupo de trabalho, pensar em um cronograma, pensar em quais atividades eu preciso fazer. Depois eu vou compreender e especificar o contexto de uso, então eu vou entender quais são ali, né, que lugar é esse, onde esse produto vai ser aplicado, para quais pessoas. Depois eu vou especificar os requisitos dos usuários, eu vou ver quais são as expectativas, os desejos desses usuários. Depois eu vou produzir soluções de design que atendam a esses requisitos que eu levantei. Depois que eu vou, né, avaliar se os projetos ali contra esses requisitos, então esse projeto atende, não atende aquele requisito da etapa anterior ainda. E se eu achar que as soluções ali, ó, de projetos não atendem, né, na fase final, aquele que está oval, assim, se eu achar que não atende ali, posso voltar também, né? Sempre eu posso voltar na fase ali também de avaliar, né? Quando eu vou fazer a avaliação, se eu achar que não atende, eu posso alterar. Eu posso voltar até na fase lá de compreender e especificar o contexto, às vezes foi ali que teve uma falha. Então, não é uma coisa linear, é uma coisa que é cíclica, de repente volta, sabe? É como o processo criativo, não é porque eu tive uma ideia que eu vou seguir com ela em frente, ela vai dar certo. De repente, lá na prototipagem deu errado. De repente, lá já, ali, né, com o usuário deu errado. Então, preciso voltar, retomar isso e começar de novo, e não tem problema nenhum. E agora eu trouxe alguns exemplos de pensando em design, né, voltado para o usuário, pensando nas questões de indústria que a gente falou, de inovação, pensando nessa história do design, nessa ideia de artesanal também, que eu acho que vai entrar aqui um pouco também. Então, pensando em tudo isso que a gente falou até aqui, eu vou falar sobre um estudo de caso, né, o Design for a Better World, que é, né, o design para um mundo melhor. É uma premiação, ano passado foi em Curitiba essa premiação, eu tive a oportunidade de ir, porque uma amiga muito querida, ela foi premiada, inclusive eu trouxe aqui o trabalho dela, uma amiga do doutorado, a Bruna Andrade, e aí eu vi lá as premiações, eu gostei muito, eu tirei fotos, foi em dezembro, tirei fotos, guardei para quando eu tivesse oportunidade de aplicar em aula isso, e esse momento é agora. Então, são prêmios, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. É um projeto, né, o Design for a Better World, é uma premiação que celebra iniciativas voltadas à construção de um mundo melhor por meio da criatividade.
com uma visão que transcende noções de pré-concebidas sobre design, né, do que é o design, que é o que a gente estava falando no começo da aula, dessas noções do que é design. E aqui esse prêmio ele vai olhar para esses projetos e iniciativas que também fogem um pouco do que a gente espera do que é design, né, e mostram outras possibilidades de fazer design. Impulsionamos, a professora se perdeu aqui, que a letra está bem pequenininha no meu slide, ó. Com uma visão que transcende noções preconcebidas sobre design, impulsionamos soluções em áreas variadas. Lembra que o design está em várias áreas, estimulando um ambiente colaborativo dedicado a imaginar um futuro mais inclusivo, sustentável e socialmente justo para todos. Então, veja só, isso é inovação, né? Inclusivo, sustentável e socialmente justo para todos. Então, usar a criatividade para isso. E aqui a gente tem o link aqui do e-book, que você pode encontrar no site também, que eu coloquei aqui. E a partir disso é possível ver quais foram essas iniciativas, conhecer mais sobre esses projetos. O e-book está com todos os projetos também no site, existem ganhadores também de outros anos, de anos anteriores. Então, é bem legal, dá para vocês acompanharem. E aí, algumas categorias de prêmio, né? Tem design de produtos, design de serviços, arquitetura e cidades, digital, design gráfico, embalagem. Então, aqui estão algumas dessas áreas, tá? E aí eu começo falando um pouquinho sobre esse trabalho da minha amiga, da Gasp Design. Vocês encontram lá no Instagram, se vocês colocarem Gasp Design, vocês vão encontrar. Eles fazem calçados e bolsas de uma forma bem artesanal, com processos mesmo, né, que remontam ali esses processos do antigo sapateiro, quando a gente pensa, né, que vai fazer toda aquela costura manualmente, vai fazer todo o sapato de uma forma calçado, né, manual, com técnicas e ferramentas também, né, mais antigas. E inclusive eu tenho, né, bolsa, produto. Eu vou só passar um pouquinho aqui para frente, depois eu volto para falar um pouquinho. Ó, é uma empresa de design de calçados, que é de Curitiba, que desenvolve e produz calçados e acessórios a partir de materiais recuperados. Então, de tecidos e coisas que são, né, estão sendo ali utilizados novamente, de uma nova forma, algum material que foi descartado, né? Então, é mais ou menos isso. E aí eles criaram, junto com uma instituição, a Morulho, a sandália Matariz. Então, essa sandália ela foi criada para promover impacto socioambiental e trazer maior visibilidade para a comunidade Matariz de Ilha Grande, uma comunidade caiçara do Rio de Janeiro. Então, esse foi assim, a Gasp foi contratada para prestar uma consultoria, criou uma apostila e criou um processo construtivo de um calçado que pode ser replicado em vários lugares, criaram uma espécie ali de um molde. E aí, a partir disso, a comunidade ela pode criar esse calçado. Então, a sandália é feita a partir de um método produtivo que não exige ferramenta especializada, é um método simples, garantindo que artesãos locais, lá dessa comunidade de Ilha Grande, possam produzir com autonomia. E é feito com rede de pesca, que é descartada no oceano e é retirada do mar. A sandália é leve e resistente, ideal para ambientes baianos. Possui uma estética que remete à cultura de pesca e agrega valor às redes reaproveitadas. Então, também, além disso, né, ela é feita só com uma tira. Vou tentar mostrar aqui para vocês. Acho que não tem a foto da tira. Mas ela é feita a partir só de uma tira. Por quê? Porque quando a gente pensa em tecido, quando a gente pensa, né, no campo da moda, nessa empresa, nessas indústrias, quando a gente vai cortar, para tudo é assim, né? Para fazer um mobiliário, por exemplo, né, uma madeira, isso, aquilo, acaba ocorrendo muito descarte de material. Porque se eu for pegar essa rede, vou cortar ela em tiras e utilizar essas tiras, eu estou aproveitando toda a rede. Se eu pegar a rede e fizer um recorte diferente, eu vou ter desperdício de material. Então, isso não é sustentável. Eu tenho que pensar como eu vou utilizar esse material o máximo possível. Então, é isso que acontece aqui. Então, eles usam a tira inteira, tá? E aí é fixado no solado, que também é feito por um material, né? Que pode ser depois descartado de uma forma correta. E esse método, método de produção foi integralmente
transmitido através de uma capacitação. Quando a minha amiga foi fazer essa capacitação, ela fez um teste antes e eu participei. Então, eu vi ela apresentando, ela falando, ela fazendo. Então, esse aqui, ó, é o molde que eles fizeram, né? Que é tipo um MDF. E a partir desse molde é colocado a tira, colado, e isso, né, espera secar e está pronto. Então, veja, é um sistema muito simples, muito fácil, usa poucos materiais, reaproveita e gera também uma economia para essa, né, a questão renda, né, desculpa, renda para essa comunidade. Então, eles podem fazer e vender esse produto. E esse projeto, ele pode ser replicado também em outros lugares. Então, foi uma parceria da Gasp Design, como eu comentei, com a Marulho. A Marulho é um negócio de impacto social que fica em Ilha Grande e recupera essas redes de pesca fantasma do mar e transforma em novos produtos. E aí, através dos saberes locais, gerando renda e oportunidade para essa comunidade, que é composta ali por pescadores e artesãos que dominam técnicas tradicionais de confecção e reparo dessas redes. Então, são pessoas que já dominam, porque a rede ela tem um lado, né? Tem um lado que ela estica mais, um lado que ela estica menos. Tem que saber manejar também esse material. E são pessoas que dominam essa técnica. Então, foi feito ali um trabalho junto, né, com as mulheres dessa comunidade. Então, minha amiga apresentou como se fosse um workshop, fez essa apostila, foi uma troca de experiências, aprendeu também a lidar com a rede, com essas pessoas. Então, foi uma coisa bem legal. Isso está ligado à ideia de economia circular, que é um conceito bem importante também, né, que propõe que tudo deve ser projetado para ser reutilizado pelo maior tempo possível. E aí, pensando nesses aspectos de sustentabilidade, por exemplo, também, né, o nome da minha amiga, como eu disse, Bruna Andrade, tá? E aí, essa ideia da própria sustentabilidade, gente, ela vai prever e vai olhar para produtos que sejam locais, produtos que já estão ali, como é o caso da rede, é um produto que já está ali. Porque se eu for criar algo sustentável e eu preciso trazer material de fora, eu tenho que pensar no transporte, que vai gerar também aí, né, poluição e coisas assim. Eu preciso, quanto mais, o mais possível, trabalhar com produtos que sejam locais, que estejam próximos a mim. E aí também ela destaca, né, essa aproximação ali com a comunidade, essa ideia de inovação e criatividade aqui casa muito bem, né, pensando nesse um trabalho que foi sustentável, que foi pensado para um grupo, que foi feito ali em parceria, que é criativo. E aí um dos maiores desafios de projetar de forma sustentável é a escala, porque dentro da indústria é mais difícil. Lembra que a gente viu ali agora há pouco, acho que era o Lobac falando sobre o design, né, na indústria, como que era que ele falou? O design na indústria, né? E aqui a gente está pensando em como levar isso para a indústria. É muito difícil, né? Um material sustentável ser feito em grande escala. E aqui entra muito daquela ideia artesanal que eu comentei, né? De você fazer ali o calçado de uma forma mais artesanal, trabalhar com esse material, com essa rede. E também é design, né? Então a gente não pode excluir a ideia do artesanal dentro do design. E também design não é só o que está na indústria. Aqui isso é um exemplo disso. Isso está fora de uma grande empresa, de uma indústria, né? Isso é um processo menor. E também pensar nessas ideias, né, de escalabilidade, né, quantas pessoas eu consigo atingir, replicabilidade, se eu consigo replicar esse projeto em outros lugares, a disseminação também desse projeto. Então, tudo isso é importante de ser pensado. Aqui a gente tem mais exemplos que eu trouxe, né, a gente tem ainda 10 minutos de aula, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos. Esse exemplo foi bem divulgado no ano passado, nas redes sociais, professor, redes sociais, que foram ali os acessórios inclusivos do Grupo Boticário, né, que eles foram feitos pensando em pessoas com deficiência ou alguma limitação motora, né, nas mãos ou nos braços, e ali é uma base aderente e um engrossador de multiuso. Então, essa base, para poder, por exemplo, abrir um pote, abrir um frasco. Aqui tem exemplo, né, das pessoas utilizando. O exemplo do rapaz, ele consegue ter um apoio a partir dessa base, e aí ele consegue utilizar o produto. Esse engrossador também, porque às vezes na pega, a pessoa ela não consegue pegar algo que seja mais fino, e aí ele ajuda para poder usar um rímel, usar um batom, um lápis, né? Então, são alguns exemplos. E aí os acessórios foram produzidos com borrachas com potencial de reciclagem, laváveis e de alta durabilidade. Então, sempre pensar que esse produto ele tem que durar o máximo possível para ele ser sustentável também.
E esse projeto ele foi distribuído, esses acessórios foram distribuídos gratuitamente nas lojas das principais regiões do Brasil. E é interessante aqui, né, essa ideia de pensar nesse material sobre a reciclagem, porque muitas vezes a pessoa às vezes vê lá um material, um plástico, alguma coisa e pensa, eu vou fazer uma reciclagem, vou fazer algo, né, reaproveitar esse material. E aí pinta com uma tinta que é tóxica, faz alguma coisa, isso pensando numa escala doméstica, assim, eu vou fazer um trabalho aqui, eu vou reaproveitar umas garrafas PET, por exemplo, né? E aí eu vou lá e passo tinta, faço coisas tóxicas e que vão impossibilitar depois a reciclagem desse material. Então, quando a gente pensa em reciclagem, quando a gente faz uma reutilização de algo visando depois uma reciclagem, é sempre importante pensar, né, nessa questão de dessas interferências do produto, né? E aqui é um material que é só a borracha ali, ele pode ser depois reciclado, né? Ele tem um potencial de ser reciclado. Então, isso é importante pensar também quando a gente pensa nessa criação de produtos. Aqui a gente tem também os pincéis acessíveis da Make Be, também do Grupo Boticário. Então, esses pincéis, eles têm um formato ali ergonômico, né? Então, o cabo ele vai oferecer uma maior estabilidade e uma rotação também dessa parte de cima, então eu consigo adaptar para fazer esse uso. Aqui é um exemplo. E ele tem também uma parte ali, né, tátil para pessoas que têm alguma baixa visão ou uma deficiência ali visual. Então, foi pensado em pessoas com deficiências motoras e visuais, porque daí eu consigo identificar também qual é o pincel que eu quero utilizar, considerando ali a variedade de pincéis. E aqui tem um exemplo, né? Então, esse também foi um dos ganhadores lá, né? Ganhou o prêmio também. E foi uma coisa bem interessante. Aqui foi um outro projeto, né? Mais voltado aí para essa área. Foi do design gráfico, né? UX Design, que foi uma plataforma feita lá no Rio Grande do Sul, no período das enchentes, que é Contrate Rio Grande do Sul, foi um ambiente virtual, e essa plataforma, ela tinha o objetivo de conectar empresas contratantes a talentos gaúchos, movimentando a economia do estado. Então, esses talentos na área aí da arquitetura, do design, da arte, né, pessoas que trabalham com essas áreas criativas. Então, foi um projeto que teve também uma mídia espontânea grande, né? Mais de 1.350.000 contas alcançadas organicamente através de influenciadores. Então, foi bastante divulgado. Então, todo esse projeto gráfico ganhou prêmio, né? E aí teve bastante visibilidade. É um exemplo também, tá? De UX design, por exemplo. Aqui teve uma outra também, que foi uma espécie também, né, de, eu acho que é um site, um aplicativo, eu não me lembro agora, mas chama Meu Lar de Volta, a maior faxina da história do Rio Grande do Sul. Então, esse foi uma plataforma criada que conectou pessoas que precisavam de ajuda para limpar suas casas depois da enchente e voluntários dispostos a ajudar. Então, foi utilizado, olha que legal, a partir do Google Maps. Então, o Google Maps ganhou uma função diferente ali, ao invés de criar uma empresa para disponibilizar ali o PIN de localização, o projeto criou PINs identificando as vítimas das enchentes por meio do Google Maps. Então, e a plataforma ela era bem simples, ela tinha só 2 botões, que quero ajudar e preciso de ajuda, e reuniu ali mais de 19.000 voluntários e mais de 23.000 pedidos de ajuda. Então, a pessoa ia lá e conseguia ver quem estava precisando de ajuda, clicava e conseguia ir até ela fazer, né, ajudar nessa questão. Então, um projeto muito bonito, né? E também, né, a partir aí da área do design gráfico, digital, UX design e tudo mais. Eu achei bem bonito, bem emocionante esse projeto. Aqui tem um outro projeto, que é a Ecodesk, que é muito legal também, que foram carteiras sustentáveis, né, escolas renovadas, e é um projeto que gera renda para mulheres lá de uma comunidade quilombola de Pedra Funda, e que elas produzem carteiras e cadeiras escolares sustentáveis feitas por barras e placas de plástico reciclado, que elas mesmas produzem. Então, elas mesmas produzem essa placa e elas mesmas produzem daí também as carteiras, e é um projeto que tem potencial de replicabilidade. Então, isso é inovação. É sustentável, pode ser replicado
no máximo de lugares possíveis. Então, geralmente, esses projetos, eles ficam livres, né? Acesso livre para que qualquer pessoa possa usar, né? E replicar isso. E ali, ó, o projeto entregou 20 conjuntos em 2023 e planeja oferecer 70 em 2024, transformando o lixo em objetos de valor. E aqui a gente vê, né, as mulheres construindo essas carteiras. E isso é muito legal. E é feito ali a partir, né, da categoria de design de produtos, serviços e embalagens. Eu achei incrível esse projeto. Esse aqui é um aplicativo que vai medir glicemia. É um aplicativo voltado para crianças. Então, é interessante que, como eles vão fazer nessa ideia de design centrado no usuário, eles envolveram ali, ó, crianças diabéticas para identificar as necessidades e validar os protótipos. Então, enquanto a criação desse aplicativo envolveu também crianças, né, para que esse aplicativo fosse testado. Então, é um aplicativo ali, uma interface mais lúdica, como se fosse um joguinho, porque às vezes essa rotina, né, de medir também essa questão de, né, acho que é a glicemia que fala, né, ele é um aplicativo, ó, aparelho usado diariamente, tratamento, tá, de diabetes para monitorar os níveis de açúcar no sangue, acho que é isso mesmo. Talvez pode ser desconfortável para a criança ou cansativo essa rotina, e isso torna mais divertido, e tem um aplicativo que os pais podem acompanhar também. Então, achei muito legal pensar nas crianças, porque muitas vezes a gente não pensa, né, em todos os grupos. Isso aqui também é uma plataforma de língua de sinais, é uma plataforma digital, uma espécie de um aplicativo, e aí usa, né, ferramentas de gamificação que tornam o aprendizado dinâmico e motivador, uma espécie ali de um Duolingo. O design envolveu a pesquisa sobre as necessidades da comunidade surda e testes com usuários, assegurando uma experiência intuitiva. Então, mais uma vez, essa ideia, né, de incluir o usuário desde o começo do processo aí desse projeto. Então, é mais um exemplo. Eu estou passando mais rápido por conta do nosso tempo, mas você, aluno, pode entrar lá, né, e ver melhor, mas eu estou apresentando mais as ideias para vocês saberem alguns exemplos, né, de uso. Esse projeto é bem famoso, né, o SP Invisível. Então, é um projeto ali, uma ONG, que é dedicada a compartilhar histórias de pessoas e promover a autonomia para que novas realidades sejam possíveis. E aí toda a identidade visual foi feita com a tipografia, né, de letras de pessoas em situação de rua. Elas escreviam, né, foram letras extraídas da caligrafia dessas pessoas. Isso virou uma espécie de uma estampa que foi usada também em comunicação de produtos, né, como roupas. Isso foi vendido, isso gerou também bastante engajamento, mídia. Aqui é um exemplo, né, ó, dos produtos que foram criados. Aqui a gente tem não dá para ver, mas é a Maísa, Padre Júlio, outras pessoas conhecidas aqui. Dá para ver que tá bem pequenininho, mas, né, ó, pela rua na luta. E esses produtos foram vendidos também. Eu achei bem legal, né? Foi feito a partir dessas letras também das pessoas. E é um exemplo, né? Ó, design gráfico, digital, UX design, comunicação. E aí, né, chegando aqui ao fim da nossa aula, então a gente pode pensar, a partir desses exemplos, algumas possibilidades do uso que também não são feitas, às vezes, em grande escala, mas que têm um potencial de serem feitos em grande escala, que não é só voltado para a indústria, é voltado para outros meios, né, para comunidades, ou para um grupo de pessoas em específico. Isso é muito interessante, pensar um design para todos, um design mais inclusivo, um design mais sustentável, mais humanizado, e eu acho que isso tem tudo a ver com a questão do design centrado no usuário, que a gente estava estudando hoje. Então, fica a dica para vocês pesquisarem um pouco mais sobre esse projeto, né, Design para Mudar para um Mundo Melhor. E é isso, então, bons estudos para vocês. Aqui foram as nossas referências e até a próxima.